porque o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Samuel, de Moisés, dos profetas, esse é o Jesus. E convertam-se. O templo de Deus, da religião de Deus, do povo de Deus, que fazia sacrifícios para Deus, com os sacerdotes de Deus, o povo escolhido por Deus, foi o povo que matou Jesus, que era filho de Deus. Um desses dois não é o Deus que é Deus. Veja nesta mensagem como o reino de Deus já está presente entre nós. Assista até o final e deixe seu comentário. Lucas, escrevendo para Teófilo, fala de uma obra grande do Espírito, na Porta Formosa, um grande sinal, a cura do coxo. E aí, quando todo mundo fica em confusão e vem falar com Pedro, ele anuncia a ressurreição. E de 3.000, agora sobe para quase 5.000. O número de convertidos e de pessoas que aderem à fé. Não dava para a gente ler muito, entraria em outros assuntos no capítulo 4, mas se você correr a sua Bíblia no capítulo 4, no verso 22, não vou colocar na tela, diz que o homem, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara a cura milagrosa. O homem que foi curado na porta do templo tinha mais de 40 anos, e o texto diz que ele era colocado ali diariamente. Diariamente. Então, todo mundo conhecia o cara que pedia esmolas na porta do templo. A porta chamada Formosa, a gente não tem evidências de qual porta eles estavam falando. Pode ser a porta da muralha, que dava direto no templo. Uma das portas principais, hoje chamado de Portão Dourado. Ele está fechado, não é mais aberta essa porta, mas tem ali a marca dela, para quem já foi a Jerusalém. Essa porta dava acesso direto ao templo. Na verdade, não ao templo, mas ao pátio do templo, que era uma obra gigantesca de Herodes. Foi a ampliação que foi feita. Aliás, quando alguém mostra esse desenho na internet, fala, esse é o templo de Salomão. Não, o de Salomão era menor, era só a parte ali do sacrifício. Essa ampliação toda é conhecida como o templo de Herodes, na verdade. Que nem todos os judeus gostavam muito, porque Herodes pôs a mão e ampliou mais do que tinha dado Deus a Davi como planta do templo. Inclusive nesse grande pátio, que também já era considerado templo, tinha uma fortaleza chamada Antônia, que era uma torre onde ficavam soldados romanos verificando o que estava acontecendo lá dentro. Eles achavam isso um assinte, uma ofensa, ter soldados romanos dentro do pátio, que para eles já era templo. Alguns acham que a Porta Formosa seria a porta que dava acesso já ao ambiente do templo, que separava o pátio, chamado Pátio dos Gentios, do átrio das mulheres, que as mulheres podiam entrar até a primeira parte, e que essa porta seria a Porta Formosa. Outros acham que seria uma terceira, que é a que separa o átrio das mulheres do átrio dos homens de Israel. A gente não tem certeza. O pórtico de Salomão provavelmente era um lugar do lado de fora. Isso é uma certeza. Não se sabe direito onde ele ficava. Há quem entenda que passando a porta da muralha, entrando na cidade e no pátio do templo, já tinha o pórtico, um arco chamado Pórtico de Salomão. A gente não sabe exatamente aonde aconteceu, mas a verdade é que o povo vinha para entrar no templo, e esse cara, que já tinha mais de 40 anos, todo dia era colocado na porta do templo. Se tinha mais de 40 anos e todo dia era colocado lá, significa que todo mundo sabia quem era esse cara. Inclusive, quando ele entra e adentra a região do templo, ou o lugar do templo, todo o povo fica espantado, porque todo mundo conhecia aquele cara. Mais de 40 anos e todo dia era colocado lá, todo mundo sabia quem era o cara. Muita gente ali já deu esmola para aquele cara, ou já rejeitou esmola para aquele cara. Portanto, eu não estou errado em dizer que o próprio Pedro e João se depararam várias vezes com aquele cara na porta do templo. Porque Pedro e João e os discípulos entraram várias vezes no templo ao longo da vida, centenas talvez. Já que todo mundo ia ao templo nas festas como Páscoa, como Pentecostes e outras festas judaicas em que o povo ia ao templo e ali adorava e ofereciam seus sacrifícios, enfim, fazia parte da vida religiosa. E eu talvez não esteja errado em dizer que o próprio Jesus entrou no templo, aliás, antes da sua morte e ressurreição. Estamos aqui talvez nessa narrativa alguns meses depois da ressurreição de Jesus. Pelo menos 2 meses, um pouco mais da ressurreição de Cristo, que o próprio Jesus entrou e saiu do templo e passou por aquele cara. É interessante isso, irmãos? Interessante isso. E não fez nenhum milagre, não curou aquele cara. Nem Pedro e João pensaram em fazer isso e nem Jesus fez. Isso é muito interessante. Por que você está falando isso, Zé? Porque é o que está escrito.
E eu estou só lendo o que está escrito. Há uma segunda coisa interessante, é que quando o homem é curado e ele entra no templo, há um alvoroço, porque todo mundo conhecia o cara. E aí, eles ainda estavam ali com o homem, quando o povo vem até Pedro e João, no pórtico de Salomão, ou seja, eles estavam no pátio ainda. Houve um alvoroço, e essa galera veio para cima de Pedro e de João. Por quê, Zé? Especulação. Não há aqui a pergunta que o povo fez a Pedro e a João, mas pela resposta de Pedro e João, a gente imagina o que o povo estava perguntando. Quando ele começa a dizer, olha, vocês estão achando que esse cara foi curado pelo nosso poder, ou pela nossa piedade, vocês estão errados. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que fez isso aqui. Ele liga aquele milagre ao Deus que eles diziam que criam. E dizem, foi Ele que enviou Jesus, que vocês mataram, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele linka o milagre ao Deus que eles criam no templo, e liga o Deus que eles criam no templo ao Jesus que morreu pela culpa daqueles israelitas, por aquelas autoridades, e ressuscitou no terceiro dia. Ele volta para a ressurreição. Quando acontece aquele milagre, e as pessoas vêm até Pedro e João, e ele diz, não é por nosso poder, é porque talvez eles estivessem se aproximando, porque eles viram um sinal, e disseram, esses caras podem fazer mais sinais, faz um para mim também, pode ser. É bem provável que esse era o questionamento, para eles responderem isso, para responderem que não é nosso poder e não é a gente que tem poder de fazer isso, é porque com certeza eles também, quando passaram pela porta e viram aquele cara muitas vezes ali, talvez até por anos, nunca tivessem se atinado na ideia ou no fato de que eles deveriam levar cura para aquele homem. Outra coisa interessante é que quando esse povo vem até Pedro e João, a pregação de Pedro não é sobre o milagre. Isso é muito interessante, irmãos. Porque Pedro poderia ter feito uma teoria sobre o que havia acontecido. Atenção, isso aqui é o poder de Jesus que está em nós, pelo seu Espírito, afinal de contas o Espírito tinha se derramado em Pentecostes, alguns dias atrás. E ele teria dito, então esse poder está aqui com a gente, e o mesmo milagre que aconteceu com esse homem, agora vai acontecer com todo mundo, e a pregação de Pedro fosse a pregação sobre o milagre, porque afinal de contas, eu e você já ouvimos pregações ao longo da nossa vida, dezenas ou centenas, sobre esse texto, e quando a gente lê sobre o coxo que foi curado na porta do templo, a pregação imediatamente é, você também pode ser curado se você crer como esse cara creu, mas o texto não diz que ele creu. O texto diz que ele pediu uma esmola, ele não pediu um milagre. Foi Pedro e João que acharam que deveriam falar para ele levantar e andar. E a pregação do Pedro e do João não foi sobre o milagre para que mais pessoas recebessem milagres. Zé, está querendo dizer que é errado ler esse texto e pregar sobre milagre? Irmão, eu não sou juiz de ninguém. Deus me colocou para criticar ninguém. Mas eu escolhi pregar o que está escrito. E o que está escrito é que depois do milagre, ele pregou a ressurreição. Então eu vou falar sobre o que está escrito. Mas você acha que é certo ou errado ler esse texto e pregar sobre o milagre? Não sei, irmão, e não quero saber. Eu só quero dizer o que foi que Pedro, o apóstolo, fez depois do milagre. Estou dizendo isso porque eu e você... Senhor, espera um pouquinho que a gente vai conversar aqui. Depois o senhor volta. Obrigado. Só entre nós aqui, irmãos. Tem alguém aqui nesse lugar que não tem nenhum problema? Então é todo mundo igual. Tipo eu também. Eu tenho também problema de saúde que eu tenho que resolver. Situações da vida. Algumas questões que dizem respeito à nossa vida de pagamento de conta. Situações a serem resolvidas, família. Todo mundo tem, né? Eu vou dizer para você, irmão, que eu não consigo, aproveitando que Deus não está aqui, eu não consigo vir aqui e dizer, do jeito que esse cara recebeu um milagre, agora todo mundo vai receber milagre e garantir para você que todos os nossos problemas vão acabar. Você pode dizer que eu não tenho fé para fazer isso. Beleza, você tem? Por que você não faz na sua vida? E aí a nossa conclusão seria que o Deus que fez milagres lá não vai fazer aqui?
Aí eu vou responder a você lendo o texto. O texto não é sobre um milagre, apesar do milagre ter acontecido. E vou te dizer que acontece mesmo. E agora, se eu perguntar aqui, quem já viu alguma coisa milagrosa e sobrenatural na sua vida ou ao seu redor? Tem alguém aqui? Quase todo mundo tem. Porque Deus faz mesmo. Ele é maravilhoso. Eu só não tenho um joystick para controlar Deus. E quando eu vejo um milagre, eu pregar sobre o milagre para todo mundo, porque eu não controlo Deus. E eu não sei o porquê eu passo pelas coisas que eu passo, só sei que eu passo. E eu não sei porquê em algumas situações Deus me livrou milagrosamente e em outras Ele deixou eu passar. Porque não sou eu que controlo o Senhor, é por isso que eu sou servo e Ele é Senhor. É o Senhor quem comanda os servos. Eu só sei que o poder da ressurreição e da nova vida está em mim, passando ou não por problemas. E eu sempre vou glorificar a Deus pelos milagres e feitos que Ele faz. E nós vamos em todo domingo insistir em orar pelas pessoas que pedem, em orar por quem está enfermo, em orarmos uns pelos outros e pedirmos a Deus pelas nossas dificuldades. Mas o feito de Deus a partir da nossa oração não interfere na nossa fé, porque Ele é o ressurreto que nos deu uma nova vida. Pode voltar, Senhor, obrigado. Era um papo só entre nós, tinha que lavar a roupa limpa aqui em casa. Pronto. Portanto, após o grande sinal e o grande milagre, o povo se une ao redor de Pedro e ele prega sobre a ressurreição. Ele começa a falar sobre Cristo e a novidade de vida daqueles que creem nele. E está falando com gente que está no templo, está falando com israelitas e judeus, é isso que ele diz. E ele se reporta a toda a tradição que esses caras têm de fé. E ele diz que todos os profetas falavam sobre Cristo. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Zé, eu nunca vejo você pregando o Antigo Testamento. Minha resposta é, cara, Jesus mandou eu ir pelo mundo pregar o Evangelho. Não importa se ele está escrito no Antigo ou no Novo, eu só penso no Evangelho. Afinal de contas, todos os profetas, não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo, é Pedro que andou com Cristo que está dizendo, que os profetas falavam sobre Cristo. Mas eu pensei que a profecia dos profetas era sobre Israel, sobre o reino de Israel, sobre um outro rei que viria como Davi, ou sobre nós, sobre o nosso reinado. Não, o Antigo Testamento fala sobre Cristo. Não fala sobre a sua vitória, nem sobre o seu reinado, nem sobre uma nação, nem sobre Israel, nem uma bandeira com uma estrela azul no meio. Não é isso, é sobre Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Um dos problemas de pregar o que está no texto é que o texto estraga a nossa religião. O Evangelho acaba com a nossa religião. Uma outra coisa é que ele fala de Moisés. Ele vai para a lei, ele fala dos profetas e volta lá para a lei. E diz que Moisés, quando anunciou sobre o profeta que viria, não era para Israel, não era um novo rei, não era um novo Moisés, era Cristo. E aí ele vai para Samuel, que foi o último juiz, e o cara que ungiu Davi, a dinastia de reis mais significativa para os judeus. A linhagem de Davi, o filho de Davi. Esse Samuel falava sobre Cristo. E depois ele volta lá para Abraão e diz, ele não disse que em Abraão, Deus disse, seriam benditas todas as famílias da terra? Não era sobre Abraão, nem sobre uma nação que tinha ali limites e um tratado de Tordesilhas. Era sobre Cristo e sobre a igreja e sobre o seu povo espalhado na terra. Acabei de pregar o Antigo Testamento. É que o Antigo Testamento não é sobre Davi, não é sobre Abraão, não é sobre Moisés, nem sobre os profetas. Não é sobre o povo de Israel dentro de uma nação, não é sobre uma etnia. Apesar dessas coisas fazerem parte da narrativa, e essas histórias de verdade aconteceram, mas tudo isso apontava, disse Pedro, para estes dias. Quando a gente lê sobre o povo que andava no deserto rumo à terra prometida, teve o deserto e teve a terra. Mas se eu olhar um pouco de longe, eu vou entender que isso fala muito sobre nós, que ainda vivemos nesse mundo, nesse deserto, pisamos nesse chão. Não sei explicar porque o deserto continua sendo deserta, só sei que é assim. Não sei explicar da onde vem a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, só sei que vem de Deus. Não sei porque que em vez dele deixar essas colunas, ele já não me tira do deserto, não sei, só sei que eu tenho que andar nesse deserto.
Ele manda água que sai de uma pedra, Ele manda codornizes para eu ter carne, cai o maná que vem do céu. Eu só sei que Ele está comigo no meio do deserto, enquanto o deserto acontece. Não sou eu que escolho. Eu não tenho poder e fé para mudar o meu deserto, Ele manda eu andar por ele. Mas Ele fala para eu ter os olhos na terra prometida, onde mana leite e mel. Porque eu sou cidadão de um reino eterno, apesar de pisar nesse chão. Porque o Antigo Testamento não é sobre Israel, e não é para que nós tentemos fazer da nossa vida aqui a nação israelita. É sobre Cristo, é sobre a ressurreição, é sobre uma nova vida, é sobre ainda pisarmos nesse chão com a consciência que não pertencemos mais a este mundo. A pregação de Pedro para esse povo, depois do sinal, era para dizer que este sinal anunciava Cristo, mas Pedro e João cansaram de ver Jesus fazendo isso. Pelo menos quando eu leio os evangelhos, e nós já passamos por Lucas, Jesus abriu os olhos de cegos, curou surdos, mudos, paralíticos, multiplicou pães, acalmou a tempestade. Ele fez coisas, ressuscitou pessoas. E a gente fica embasbacado com os sinais. Mas o interessante é que nos dias de Jesus, teve um monte de gente que não foi curada. Eu não sei explicar. Eu só sei dizer uma coisa, que o sinal aponta para o reino da ressurreição. E quando eu leio os evangelhos, eu imagino que quando Jesus cura um surdo, Ele está dizendo, a minha realidade é diferente da de vocês. No meu reino todo mundo ouve. Quando o Cristo e o seu reino se deparam com a nossa realidade mortal, e Ele cura um mudo, Ele diz, no meu reino todo mundo fala. Quando eles abrem o ouvido de um surdo, Ele está dizendo, no meu reino todo mundo ouve. Quando Ele cura um coxo, Ele está dizendo, na minha realidade, quando eu encaro a de vocês, no meu reino todo mundo anda. Ele multiplica pães e peixes, Ele está dizendo, no meu reino ninguém passa fome. Ou quando Ele ressuscita um morto, Ele está dizendo, no meu reino ninguém mais morre. A realidade sobrenatural do Cristo ressurreto, de quem não é deste mundo, apesar de pisar nele, quando encara a realidade humana, material e finita, há um choque de duas realidades que não conseguem conviver juntas. O eterno, o todo-poderoso e o reino perfeito anda no meio daquele imperfeito, finito e mortal. E todos os sinais que ele produz estão gritando para nós que existe uma outra vida, uma outra cabeça e um outro coração, que permeia a nossa existência aqui, mas anuncia algo eterno. E aqueles que vivem aqui, já vivem com a cabeça na eternidade. É só assim que a gente consegue atravessar esse deserto. Eu não posso reclamar. Tem a sombra da nuvem e o fogo de noite. Tem o maná todo dia, mas ainda é deserto. Mas eu sei que tudo isso são sinais de um reino eterno. E a minha cabeça está lá. Eu não tenho como garantir que todo mundo vai ter milagre todo dia, apesar de ter certeza que Deus faz muitos. Mas entender que cada sinal aponta para uma outra realidade. É por isso que Pedro diz para os israelitas, convertam-se, arrependam-se e convertam-se. Arrependimento aqui é metanoia, o verbo metanoel, mude a sua cabeça. Pense diferente. Não queira mais ser o que você era, muda o pendrive, encaixa um outro software. E enxergue a sua vida de um outro jeito. Porque o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Samuel, de Moisés, dos profetas, esse é o Jesus. E convertam-se. O templo de Deus, da religião de Deus, do povo de Deus, que fazia sacrifícios para Deus, com os sacerdotes de Deus, o povo escolhido por Deus, foi o povo que matou Jesus, que era filho de Deus. Um desses dois não é o Deus que é Deus. Se tudo que foi feito contra Jesus foi em nome de Deus, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, peraí, quem dos dois não é Deus? Tem alguma coisa errada aqui. Quando a gente fala a palavra religião, ela pode significar várias coisas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um culto religioso. Para quem passa por esse bairro aqui e vê o nosso prédio, vai dizer, aqui funciona uma igreja. São pessoas que professam a mesma fé e têm uma reunião religiosa. Tem um significado da palavra religião como esse ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé, um fenômeno dentro de uma sociedade, um fenômeno social. Mas existe um sentido da palavra religião que é completamente negativo.
que é o sentido de ser uma série de regras, ritos e dogmas que regem um grupo de pessoas, independente de Deus estar ali. Porque se esses saduceus, sacerdotes, o capitão do templo, no lugar do sacrifício, que tinham a lei de Deus, as profecias de Deus, a história do povo de Deus, e era o povo de Deus, perseguiram o filho de Deus, um desses dois não tem Deus. A religião não precisa de um Deus. A religião existe por si própria. Não é necessário um Deus para que a religião existe, porque ela ocupa esse lugar. E uma pessoa que se relaciona com um pseudo-Deus dentro de uma religião, apesar de falar o nome de Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas e Samuel, podem estar fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. E ela subsiste. Aliás, existem milhares de religiões no mundo. E talvez você diga, Deus não está aqui ou ali, o Deus que a gente crê. Porque a religião não precisa de um Deus. Ela só precisa de pessoas que acreditem naquele rito religioso. Porque na religião, eu faço sacrifício, eu pago. Eu tenho 3 pilares que sustentam a minha vida na religião: o medo, a culpa e o benefício. Eu faço o que eu faço, cumpro meus ritos, pago meus votos, pago meu sacrifício, porque eu tenho medo de Deus. Deus acordou, o sacerdote vem e fala, ele acordou com o pé esquerdo hoje, pisou no pinico que estava cheio, ele está nervoso, hein? E aí você vai e oferece alguma coisa para aplacar a ira. É tipo, King Kong está vindo, pega uma loira e coloca lá, porque senão ele vai... Então, por medo, a religião diz que você tem que manter o sacrifício. Talvez por culpa, é o segundo pilar. Você é o culpado, a coisa está errada na sua vida porque você fez isso, fez aquilo, pecou, errou. Pague alguma coisa para Deus para pagar esses erros que você cometeu. Por culpa, o sacrifício se perpetua. Ou o terceiro pilar é o benefício. Está tudo bem na sua vida, mas você não tem isso, não tem aquilo, está te faltando não sei o quê. Se você fizer o sacrifício, Deus te abençoa. Ou por medo, ou por culpa, ou por benefício, o rito religioso mantém alguém preso a Deus. Só não se sabe se esse Deus é Deus. Por um outro lado, o reino de Cristo traz os seus sinais da liberdade, do amor. Onde eu pedi uma esmola, e eu não pedi cura, mas Ele me curou. E não fez porque eu merecia, fez porque Ele é gracioso. Eu até quero fazer um sacrifício, mas Ele é o sacrifício. E não é pelo sacrifício que eu faço, é por aquilo que Ele fez na cruz. E pelo sacrifício dEle, Ele me comprou. E eu era um pecador, não merecia nada, nem teria força de me auto-salvar, por isso Ele fez o que fez por mim. Enquanto aqui eu me mantenho preso no meu sacrifício, na minha doação de vida, porque eu tenho medo, porque eu tenho culpa, porque eu quero um benefício, aqui eu tenho uma prisão que se eu sair daqui eu não tenho. Se eu sair daqui eu estou sem cobertura, se eu sair daqui eu estou amaldiçoado, se eu sair daqui vai dar frieira, se eu sair daqui vou bater o carro, se eu sair daqui vai acontecer um cataclisma na minha vida, e eu estou ferrado porque as pragas do Apocalipse virão sobre mim, porque eu saí da religião. Mas no reino de Cristo, Ele diz para os discípulos, bom, se o discurso é pesado, se vocês querem ir embora, podem ir. E Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu não estou aqui porque eu sou obrigado. Eu não estou aqui porque eu tenho medo. Eu não estou aqui porque eu quero um benefício. Eu não estou aqui porque eu me sinto somente culpado. Eu estou aqui porque o teu sacrifício cobriu a minha culpa. Eu estou aqui porque a tua graça e a tua misericórdia me abençoaram, sem eu pedir. Eu estou aqui porque o Senhor morreu por mim primeiro. Eu não estou aqui porque eu tenho mérito. E eu não ofereço o que eu ofereço e faço o que faço porque eu tenho medo, culpa ou quero um benefício. Eu faço por gratidão, eu faço porque eu te amo. E eu sei que o Senhor não me prende, mas eu quero estar preso a essa liberdade do amor. Como eu sempre digo, 2 pessoas estão sentadas no mesmo lugar, na mesma celebração. As 2 levantam a mão, as 2 choram, as 2 se ajoelham, as 2 cantam, as 2 oram. As 2 se emocionam, as 2 dão uma oferta na igreja, e uma delas faz isso porque está com medo, faz isso porque sabe que se louvar vai ter vitória, que é um benefício, faz isso porque está com culpa e acha que tem que pagar e fazer seu sacrifício. Ela chora, levanta a mão, ora, ajoelha, canta e dá uma oferta para pagar a sua culpa. E o outro exatamente do lado faz a mesma coisa com a mesma emoção, só que dentro dele o pressuposto é outro. Eu louvo a Deus porque eu não sou merecedor, mas Ele me salvou. Eu reparto o que eu tenho, porque eu tenho compaixão e amor de doar aquilo que eu tenho. Eu me ajoelho e oro, porque eu estou rendido a Ele, grato pelo que Ele fez por mim. E o reino da graça encheu o meu coração. Parece que é igual, mas é muito diferente. É por isso que Ele diz aos israelitas que são judeus, vocês têm que se
arrepender, que vocês têm que se converter. Espera aí, nós somos o povo de Deus, a religião de Deus, do povo da religião de Deus, a religião de Deus, os sacerdotes que são ungidos por Deus, dentro do templo que é a casa de Deus, sem falar que eu tenho que me converter ao quê? A Deus. Porque a sua religião transformou o Deus que você crê na sua imagem. E Ele é o que você acha que Ele é, e não o que de verdade Ele é. É por isso que o Evangelho decepciona a gente. Porque ele fala do Deus que é o que é, não daquilo que eu queria que ele fosse. E naquele momento em que um grande sinal acontece, Pedro começa a falar sobre a ressurreição. Partindo de Abraão, Moisés, Samuel, todos os profetas, falando sobre Cristo e a ressurreição. Sobre a nova vida. Sobre o novo nascimento. Sobre uma nova mente e um novo coração. Uma nova conduta. Está nascendo um povo novo. Eles estão morrendo para essa existência e ressurgindo para Deus. Está nascendo uma nova nação que não tem tratado de Tordesilhas. Está nascendo um novo povo, de uma nova espécie. Está nascendo uma nova humanidade a partir do reino de Deus, que ainda que pise nesse chão, sendo governado por essas necessidades, a cabeça dele está em outro lugar e as suas práticas não refletem o seu entorno, refletem a eternidade. O nosso amor, nossa generosidade, nossa paz e nossa justiça não é formada pelos ideais que eu encontro aqui, mas por aquilo que o reino eterno plantou dentro de mim. É por isso que a gente não se encaixa. E diz o texto que os sacerdotes, os saduceus, ficaram loucos da vida. O texto usa a palavra ressentido, que tem a ver um pouco com uma inveja e uma raiva ao mesmo tempo. Porque os saduceus não criam na ressurreição. Aqui também tem um negócio sui generis. Fariseus ainda criam que haveria uma ressurreição da alma. Os saduceus não. Aliás, quando Jesus tem embate com os saduceus no templo, a questão que eles colocam é a mulher que teve 7 maridos e quando casou, quando foi para o céu, de quem ela é mulher, né? Dizendo, não tem ressurreição, vai chegar lá, ela vai ter 7 maridos, e Jesus fala, no céu não se casam e não se dão em casamento. Vocês entendem, falam que entendem muito, mas não sabem nada do reino de Deus. Ou seja, eles não criam na ressurreição, ainda mais na ressurreição em nome de Jesus. Ainda mais que eles foram os caras que foram pedir para Pilatos lavar as mãos e entregar o próprio Filho de Deus, e agora o cara ressuscita, isso é uma balbúrdia para eles. E prendem a Pedro e João. Porque o fundamento da nossa fé está na ressurreição. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que ele está dizendo é que Jesus Cristo é uma nova vida. E a essência do Evangelho é sermos novas criaturas. De maneira simples. É olharmos para essas Escrituras e enxergar Cristo em cada uma dessas páginas, desde Gênesis até o Apocalipse. E é olhar para Jesus Cristo como o centro da nossa existência, onde tudo começa, porque Ele é o alfa, onde tudo acaba, porque Ele é o ômega. E onde tudo no meio do começo e do fim é dele, por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E de que a vida de Cristo, de um outro rei, de um outro reino, no meio dos homens, é o anúncio de uma outra vida, a qual nós queremos. Por isso que a gente nega a si mesmo, eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz para segui-lo, porque eu quero viver uma outra realidade. Ainda que eu pise nesse chão, ainda que eu sofra as ações nesse deserto, ainda que eu tenha dificuldades aqui, quando eu vejo o sinal, eu olho para Cristo. Eu acho que o cara que foi curado precisava ouvir a pregação de Pedro e João. Porque se o cara que foi curado fosse apenas curado e Pedro pregasse apenas o milagre para que mais pessoas recebessem, não foi isso que ele fez, mas digamos que ele tivesse feito, poderia ser que tivessem muitos milagres sem nenhum salvo. Veja, não estou dizendo que o milagre não aconteceu, claro que sim. E não estou dizendo que a gente não deva crer, claro que a gente crê, por isso que a gente ora todos os dias por todas as pessoas. E por isso que a gente crê, aliás, por isso que a gente está aqui, porque a gente crê num Deus que é sobrenatural. O que eu estou querendo dizer é que milagre não é o fim. E aquele cara, se tivesse recebido um milagre e não tivesse crido em Cristo, um milagre na vida dele seria só uma melhoria de vida por mais alguns anos enquanto ele está aqui, porque depois viria a condenação eterna. E teve muita gente ali naquele dia do pátio que queriam receber um milagre e não receberam, porque o milagre foi só um sinal daquele cara. Mas receberam um grande milagre, que é um novo nascimento. Uma nova vida. Isso significa que a gente não se alegra quando vê alguém recebendo uma dádiva do céu? Claro que sim.
E tomara que seja eu. Claro que a gente crê. É por isso que a gente ama a Deus, pelas coisas sobrenaturais que Ele faz a princípio. Mas quando a gente entende que aquilo ali sinaliza uma outra existência, meu Deus, ele se torna um detalhe dentro do todo. Eu não sei se meus problemas todos vão se resolver na minha vida, mas que eu tenho uma nova vida, isso eu tenho certeza. Eu não tenho como dizer a todo mundo que seus problemas acabaram, porque você sabe que não. Mas eu sei como é que a gente vive nesse deserto. Cai codorniz, cai maná, água sai da pedra. Eu não sei explicar por que essas coisas acontecem, a não ser graça e misericórdia de Deus, apesar dele não ter nos tirado do deserto, mas eu sei para onde a gente vai. Aliás, na oração de Cristo em João capítulo 17, ele disse ao Pai: eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eles estão nesse deserto, eles vão continuar aqui. Mas ajuda eles, livra eles do mal. Eu olhando para essa pregação de Pedro, eu vejo um eco de João capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes, e no dia seguinte vai uma multidão atrás dele. Depois você lê o capítulo 6 de João. E Jesus diz: vocês não vieram atrás de mim porque vocês viram um sinal do reino, né? Mas é porque ontem eu multipliquei pães e vocês encheram a barriga e vocês querem pão de novo, né? Trabalhem pela comida que dura para a vida eterna, não por aquela que perece. Eu não posso julgar quem está certo e quem está errado, mas uma coisa eu preciso fazer: ser fiel ao que está escrito. Irmãos, a nossa vida está na ressurreição. Nova vida, nova cabeça, novo coração, uma nova consciência, um outro tipo de paixão e devoção a Cristo, a do reino, olhando para o autor e consumador da nossa fé, celebrando quando Ele nos coloca de pé, agradecendo quando coisas sobrenaturais acontecem, mas maduramente continuando a ser adoradores e gratos a Deus, porque a nova vida nos alcançou, e porque o seu reino nos abraçou, e nós temos a chance de ser novas criaturas no velho mundo, termos um novo coração e uma nova mente, ainda que pisando nessa velha terra, que a própria terra há de comer, quando acabar tudo, mas olhando para o autor e consumador da fé. Porque talvez o seu casamento precise de um grande milagre, que não é uma questão de ficar de pé e andar, mas é de mudar a cabeça do marido e da esposa. Esse é um baita milagre. Que é mudar a cabeça e o coração do pai com o filho e do filho com o pai. Esse é um milagre da reconciliação. Não há uma oração que façam dois amigos se reconciliarem, só perdão e graça. E nem tudo se resolve com um sinal. É por isso que ele se chama sinal, porque ele só sinaliza que tudo isso que Deus faz por nós, na pregação de Pedro, segundo o que está escrito, possa nos conduzir aos pés da cruz, para falar: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu preciso disso, isso é tudo que eu preciso. Ô Teófilo, os caras mataram o autor da vida, e a vida é a vida a partir da ressurreição, e essa galera aí, esse é o povo da nova vida, diferente da barganha da religião, esse é o povo da nova vida. A religião se dá bem com a morte, com culpa, medo e sacrifício, mas o reino com a vida. Por isso que no reino existe justiça e condenação, mas eu vivo em paz sem o medo da religião. Porque apesar do reino apontar para justiça, salvação e condenação, ele me abraça com o perdão porque eu me arrependo. É isso, Teófilo. Esse é o reino. Esse é o povo. Essa é a vida. Essa é a ressurreição. A gente tem que morrer todo dia e começar de novo todo dia. Sentiu-se encorajado por esta mensagem? Deixe seu comentário e compartilhe para abençoar outras pessoas. Até a próxima!